eu quero ler aqui um trecho que se encontra em Gênesis 48, tá? Só para a gente fazer, só para a gente compreender a sequência do estudo, tá? Nós vimos até aqui que Deus criou uma nação, né? Ou seja, uma casa. A casa de Israel estava formada, a casa única, em Abraão, Isaque e Jacó, e os 12 filhos de Jacó, que foram divididos em 12 tribos. E agora, o Israel é um só povo, é uma nação no meio dos povos, né? No meio dos povos. E é uma só casa, né? Mas o nome do estudo é Duas Casas de Israel. As duas casas de Israel, nós vamos continuar na leitura e nós vamos compreender por que duas casas, tá certo? Eu vou só ler aqui esse trecho um pouquinho e a gente vai falar um pouco sobre a história. Gênesis 48, eu quero ler do versículo 3 ao 5. Aqui, Jacó já estava indo para o Egito se encontrar com José, onde ele não tinha mais esperança que José estava vivo, né? Mas aí ele já sabia que José estava vivo e mandou chamar ele para o Egito, e ele vai ao encontro, né? Lembrando que Jacó é Israel, é a casa única, tá? Disse Jacó a José, né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão, né? Ou seja, olha as frases que Jacó fala para José. As mesmas frases que a gente viu no vídeo passado, quando foi falado para Abraão, para Isaque e para o próprio Jacó, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Disse que ia multiplicar e frutificar, né? Ou seja, uma multidão, uma nação e uma multidão de nação, né? E ele está dizendo isso para José, e no versículo 5 ele vai dizer: os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, que é Efraim e Manassés, serão meus como Rúben e Simeão. Ou seja, ele está enxertando os filhos gentios, né? Os filhos de José eram meio gentil, que nasceram no Egito, filho de uma gentílica, uma egípcia, né? Então, a gente vê aqui Jacó já fazendo um enxerto, né? Já era uma previsão do que viria a ser no futuro, né? Já era uma profecia. Ele está mostrando para o povo daquela época que os gentios seriam enxertados em Israel. E aí já nos dá um pré-entendimento de que nações, né? Nações sairiam de Israel, tá certo? Efraim e Manassés, tá? Então, a gente entendendo isso, vamos dar um salto na história. Então nós sabemos que a geração de Jacó, né, a casa de Israel, entra no Egito, passa por lá 430 anos, depois ele sai através de Moisés, multiplicadíssimo, muitas pessoas já, né? E Deus dá os mandamentos para ele através de Moisés, e a gente conhece os 40 anos no deserto, depois vem o período de Josué, e essa nação cada vez mais crescendo, morreram um bocado, mas ela vinha crescendo, e sempre foi uma casa só, era um povo só, tá? E aí a gente vê o período dos juízes, né? Aí
a gente chega no período dos reis, né? E Deus lutando com essa casa, Deus lutando com essa nação, né? Eles se corrompiam, eles desobedeciam, né? Mas isso ainda ia ficar muito pior. Ainda ia ficar muito pior. A ponto de Deus dividir eles em duas casas. E primeiramente abandonar uma casa e depois abandonar a outra, né? Esse povo, essa casa de Israel, era a esposa de Deus, era o povo de Deus, né? A gente vai ver essa tipificação em Oséias, né? Oséias vai trazer isso muito bem explicado para nós, né? Aí vem o período do rei Saul, 40 anos, vem o período do rei Davi, 40 anos, né? E a gente, em todo esse tempo, o povo veio desobedecendo, e piorando, e se corrompendo, né? E aí veio mais 40 anos com Salomão, filho de Davi. Lembrando que até aqui uma casa, tá certo? Até aqui uma casa. Israel era uma nação só. E Deus já tinha mostrado para eles, em Gênesis 48, do 3 ao 5, como eu li o texto anteriormente, né? Que Deus já ia enxertar nações, né? Deus já fez uma figura de Efraim e Manassés, trocado pelos dois filhos dele, Ruben e Simeão, né? Os dois primeiros. Deus já estava mostrando que ia fazer esse enxerto, né, de pessoas gentílicas. Isso era uma profecia, né? Pessoas gentílicas herdaria a salvação como povo de Deus, tá? Como filhos de Abraão, tá? E nós vamos ver que Deus vai se aborrecer tanto por causa do pecado de Salomão, né? Que Salomão chegou ao extremo, onde Deus diz, chega, basta, né? Eu vou dividir essa casa, né? Então, aqui começa, a gente começa a entender daqui para frente como seria duas casas, né? Que até agora só era uma, mas a partir de agora nós vamos ver duas casas, né? 1 Reis, eu quero ler aqui um trecho pequeno, só para não perder muito tempo. Se vocês quiserem ler em casa o texto todo de 1 Reis 11, vocês vão ver como isso é muito revelador, tá certo? Sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, né? Versículo 32. Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, dentre todas as tribos de Israel. Tá? Então nós vemos aqui o profeta e encontrou com Jeroboão. Esse Jeroboão é da descendência de Efraim, tá? Esse Jeroboão que Deus vai colocar como um chefe de 10 tribos, ele é da descendência de Efraim, né? Então nós já vemos Deus dividindo a casa de Israel e dispersando 10 tribos e botando um rei efraimita como cabeça de 10 tribos, tá? Então, o profeta entregou uma capa, rasgou os 10 pedaços e entregou nas mãos de Jeroboão, o efraimita, para ser rei. Era Deus ordenando que ele seria rei sobre a casa de Israel. E essa casa de Israel teria 10 tribos, né? A gente vê que ele rasgou em 12 pedaços, né? Rasgou em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão, né? E se ele deu 10 para Jeroboão, certamente sobrou 2, né? As 2 casas, os 2 pedaços da capa, os outros 2, ele entregou para o filho de Salomão, que era Roboão, tá? Era a casa de Judá.
Então Deus estava dividindo. Judá ficaria com 2 tribos, né? Que quando a gente vai ler o capítulo 12, a gente vai ver que foi a outra casa ficou com Judá e Benjamim, tá? As 2 tribos na casa de Judá foi Judá e Benjamim, né? Então, por amor de Davi, que ele deu 2 tribos para o filho de Salomão, que é Roboão. Então aqui nós estamos vendo a origem das 2 casas, né, de Israel, porque quando a gente vai ler os profetas, eles vão falar sempre de 2 casas, as 2 casas de Israel. Vezes vão falar Judá, casa de Judá e casa de Israel, e vezes vai falar casa de Judá e Efraim, tá certo? Esse aqui é o vídeo 2, né? Uma expositiva sobre as 2 casas de Israel, né? Espero eu que tenha ficado esclarecido. Porque, meus irmãos, isso aqui serve muito para a gente entender muitas passagens, inclusive a nova aliança, a gente entender a nova aliança, quem é a igreja hoje, né? Se a igreja hoje é uma igreja separada de Israel ou se é uma igreja enxertada em Israel, né? No povo que Deus escolheu, Abraão e Isaac, né? Para a gente compreender melhor a origem dos textos bíblicos que fala que pela fé somos filhos de Abraão, né? A gente, quando entende as 2 casas de Israel, a gente entende perfeitamente isso, né? Que nós hoje que não somos descendentes de sangue de Abraão, mas somos filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, fomos aquela promessa que Deus disse que todas as famílias da terra seriam benditas, ou seja, não que todo mundo, todas as pessoas da terra fariam parte de filhos de Abraão, mas aqueles que aceitassem a descendência de Abraão, que espiritual era Cristo, né, fariam parte da família de Abraão e da casa de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e em breve eu farei mais vídeo na continuidade, tá bom? Onde a gente vai ver o termo 2 casas de Israel, onde a gente vai ver o termo Efraim e Judá, tá bom? E a gente vai entender que na época de Jesus tinha os judeus e tinha os samaritanos, né? A gente conhece que tinha o reino do norte e o reino do sul. Muitas das vezes as pessoas só entendem isso, né? Reino do norte e reino do sul. Ah, você conhece as 2 casas de Israel? Não, eu conheço o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do sul seriam as 2 tribos, né? Tribo de Judá, tribo de Benjamim. O reino do norte seria toda Samaria, que era composta de 10 tribos, tá? Onde os judeus não consideravam mais eles como irmãos, tá? Que era onde reinava, onde Deus tinha posto por cabeça Jeroboão, o filho o descendente de Efraim, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, né? E no próximo vídeo a gente está abordando novos assuntos. Fiquem todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo.